Olá, meus amigos. Deixa eu comentar um pouco com vocês a respeito das minhas observações sobre esse episódio que aconteceu no presídio lá em Manaus, onde quase 70 detentos foram assassinados, mortes provocadas por eles mesmos, uma briga de facção originou todas aquelas mortes. Vamos falar a verdade que não foram mortes comuns, se é que podemos chamar algum tipo de morte comum, mas vamos chamar de verdadeira barbárie, tudo que aconteceu dentro do presídio lá em Manaus. Barbárie assim, digna de um filme de terror dos mais terríveis que alguém possa imaginar. Eu acredito que quem teve acesso a algumas imagens que aconteceu lá ficou chocado, como eu fiquei chocada, porque eu nem gosto muito de ver essas imagens, mas foram tantas imagens jogadas nos grupos pelo WhatsApp que você inevitavelmente acabou vendo algumas. E realmente foram cenas assim chocantes. Mas mesmo sendo uma barbárie, tendo cenas tão chocantes como as que a gente viu, nisso que aconteceu lá no presídio de Manaus, nada é fora do habitual do que as pessoas já conhecem dessa facção criminosa, das facções criminosas pelo Brasil. Eles são cruéis, eles são terríveis, eles são frios, eles não têm um resquício de consciência, nem de compaixão ou sentimento por alguém. Eu costumo até falar que eles podem até ser comparados piores do que terrorista, porque um terrorista, pelo menos, ele explode as pessoas de uma vez, ninguém fica sofrendo, a não ser aqueles sobreviventes de algum tipo de algum atentado, mas a intenção é matar todos imediatamente. Mas essas facções criminosas, elas sempre foram caracterizadas pela crueldade, pelos requintes de crueldade macabro em cada vez que eles matam alguém, algum dos seus inimigos. Isso é uma coisa que todo mundo já conhece. Então, na realidade, o que eu vi lá naquele presídio de Manaus não foi algo que fugisse ao conhecimento do que todo mundo já conhece deles. Agora, o que realmente me deixa muito mais chocada em ver o que houve lá no presídio de Manaus, longe de mim querer comparar tragédias humanas com uma maior, outra menor do que a outra. Mas vamos falar a verdade, estamos falando de presidiários que foram mortos entre eles mesmos. É óbvio que deve ter havido alguma morte de inocentes no meio, entre aspas, que estavam presos, mas que talvez não participassem das facções. Mas o X da questão foi uma guerra de facção que provocou tudo aquilo. Não foi o Estado que provocou, não foi a invasão policial que provocou tudo aquilo, foi entre eles mesmos. Mas o que me deixa muito mais chocado do que saber dessa tragédia que houve lá, dessa barbárie que houve no presídio de Manaus, é ver todos os nossos maiores representantes do segmento da justiça, da segurança do Brasil, se movimentando, saindo dos seus lugares de conforto de Brasília, viajando até Manaus, quando na realidade, por todo o Brasil, todos os dias, morrem quase 200 pessoas assassinadas. São quase 200 pessoas mortas por dia, pessoas inocentes, vítimas de assalto, vítimas dessa violência que está por aí, por todo canto, e que parece que absolutamente ninguém se comove, ninguém se importa, ninguém sai de Brasília para saber o que é que está acontecendo a nível do Brasil, para que tanto cidadão seja assassinado. Aí eu vejo o ministro Alexandre chegar lá em Manaus, observar tudo, ver que a rebelião já foi contida, aí ele fala assim, está tudo sob controle no presídio. Sim, Alexandre, fora do presídio. Quando é que vai estar tudo sob o controle? Deixar um presídio dentro do controle é fácil. Se ele foge do controle é porque o Estado está realmente carente nesse sentido, ineficiente. É público e notório a falência total do sistema prisional no Brasil. Isso não é nenhuma novidade. Anos e anos que falamos isso, que faz tempo que o presídio não reeduca mais ninguém. Virou um verdadeiro depósito humano de pessoas pobres que não têm condições de pagarem bons advogados e que ficam lá mofando. E se entra como um criminoso de pouca periculosidade, ele lá sai formado na escola do crime. Então, o ambiente prisional no Brasil está falido, é público e notório. Agora eu quero saber quando é que fora do presídio essa falência geral vai parar de existir. Porque você vê a própria ministra do STF se reunir com Alexandre, o presidente também se manifesta a respeito. Mas, minha gente, estamos falando de quase 200 mil pessoas assassinadas por ano no Brasil. Como é que um número absurdo desse, maior do que uma guerra promovida como a da Síria, acontece aqui sob nossas vistas e ninguém toma nenhuma atitude? Eu não vejo a ministra preocupada em mudar o Código Penal brasileiro, eu não vejo o ministro Alexandre preocupado em querer que realmente as pessoas paguem por seus crimes, que o presídio reeduque as pessoas para que elas saiam de lá cidadãos reabilitados e voltem a viver em paz na sociedade. Quem é que move uma palha a respeito da segurança no Brasil dentro de números tão absurdos como esse? A não ser o próprio cidadão que de repente se vê confrontado com essa violência. Quantos pais de família já enterraram seus filhos esse ano vítimas de violência? Quantas mães já choraram em cima de corpos de filhos, de esposos, de irmãos, de amigos, por conta dessa violência?
E quando foi que o ministro se manifestou? Quando foi que a ministra do STF se manifestou a respeito dessa barbárie, entre aspas, tão comum que acontece no Brasil inteiro, todos os dias, e ninguém faz absolutamente nada? Então, é essa minha revolta maior que fica. É essa barbárie maior que ainda me choca e que ainda me faz realmente me mover no sentido de sempre estar alertando sobre isso, gritando providências, que é uma reforma no Código Penal brasileiro, ultrapassado, retrógrado, obsoleto, que não serve para absolutamente nada. Temos um policiamento que não consegue mais fazer o seu trabalho corretamente, porque prende agora, no mesmo dia o bandido está solto. Temos policiais que são mortos todos os dias e que ninguém chama de barbárie. E que não vemos um ministro reclamando sobre essa morte. Mas quando há uma morte em grande escala entre os próprios bandidos, aí todas as maiores autoridades do país se manifestam e tomam atitude. E sem contar que que a família vai receber indenização por cada um que foi assassinado, porque dentro da lógica da indenização, todos eles estavam sob custódia do Estado. Mas e a nossa vida, que a Constituição também garante que é o Estado que tem que mantê-la, tem que preservar na questão da segurança? Quando um cidadão é assassinado, o que é que a família recebe de indenização? O que é que a família recebe da parte do Estado? Absolutamente nada. Então vamos voltar um pouquinho o tempo. Tempos atrás, aquele ex-ministro capacho de Madame da Dilma, o Eduardo Cardoso, falando a respeito da situação dos presídios no Brasil, ele saiu com uma piada. Ele disse: projeto para alguém no Brasil em relação a ficar no presídio é não ser preso. Porque ele mesmo brincou com a situação terrível que os presídios no Brasil vinham atravessando. E depois que aquele capacho da Dilma Rousseff saiu, que não fez absolutamente nada, a não ser servir de capacho para ela, a tendência foi só piorar. O que Alexandre pegou já foi o que aconteceu durante todo esse desgoverno petista. E parece que realmente nada vai mudar nesse sentido. Teremos um sistema presidiário que não reabilita ninguém, que tragédias como essa tendem realmente novamente a acontecer, e aqui fora do presídio a situação continua absolutamente fora do controle.